Muito bem, queridos, no vídeo de hoje vamos falar de um assunto bastante polêmico. Vamos falar de dízimos e ofertas. O que a Igreja de Cristo vem sofrendo de preconceito quando o assunto é sobre dízimos, ofertas, contribuições financeiras, não é verdade? Então, tipos de dízimos na Antiga Aliança. Nós vamos ver na aula de hoje os tipos de dízimos e ofertas na Antiga Aliança e vamos ver o dízimo e a oferta na perspectiva da nova aliança. Então, começando com o dízimo, na Antiga Aliança, o dízimo era uma prática ordenada por Deus como parte da lei mosaica e era essencial para o sustento das atividades no templo, no tabernáculo, ou seja, atividades religiosas para a celebração da comunidade e para a provisão dos necessitados. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, o dízimo não era um único ato, mas nós temos ao menos três tipos de dízimo. E se formos considerar o dízimo dos dízimos, temos quatro tipos de dízimos. E que vai envolver diferentes tipos, diferentes finalidades, diferentes propósitos de cada um desses dízimos. Então vamos estudar esses e a gente vai ver também o dízimo que o sacerdote levítico dava ao sumo sacerdote, que é o dízimo dos dízimos. Então, o quarto tipo aí. Então, dízimo levítico ou dízimo sacerdotal. Dízimo das festas e dízimo para os pobres. São esses três tipos que existem na antiga aliança, e sendo aí o dízimo dos dízimos, o que o sacerdote dá para o sumo sacerdote, como um subtipo do dízimo de Levíticos ou o dízimo sacerdotal. Então, o primeiro dízimo, o dízimo levítico ou o dízimo sacerdotal. Qual é o contexto, então, dessa prática desse dízimo? Esse tipo de dízimo tinha como objetivo principal sustentar os levitas. Quem eram os levitas? Aqueles das tribos de Israel, um grupo das tribos, da tribo de Levi, que eram encarregados, melhor falando, do trabalho no santuário, no tabernáculo, no templo. Eles não plantavam, eles não colhiam, eles não tinham animais, então eles recebiam os dízimos das outras 11 tribos para o seu sustento. Ao contrário das outras tribos de Israel, os levitas não recebiam uma porção de terra como herança. Pelo contrário, você pode conferir lá em Josué 13, verso 33. Em vez disso, Deus designou que o dízimo das colheitas, dos rebanhos, dos frutos do trabalho das outras tribos de Israel fosse entregue à tribo de Levi, que era essa tribo que cuidava dos afazeres do templo. Isso garantia com que os levitas pudessem se dedicar exclusivamente aos deveres espirituais, como a manutenção do tabernáculo e a condução das cerimônias religiosas no tabernáculo e posteriormente no templo. Então, como é que funcionava? Os israelitas eles eram ordenados a entregar 10% de sua produção anual diretamente à tribo de Levi. Por sua vez, os levitas também tinham obrigação de oferecer um dízimo para o sacerdote, ou chamado sumo sacerdote, como sinal de honra a Deus e ao serviço do santuário. Está lá em Números, capítulo 18, do verso 25 ao verso 29. A referência bíblica ainda em Números 18, aí você pode pegar do verso 21 ao 24, que diz assim: Eis que os filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que executam, o serviço da tenda da congregação. E os levitas farão o serviço da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Estatuto perpétuo será isso entre todas as vossas gerações. Então, todas as 11 tribos produziam. Anualmente, o dízimo era entregado para a tribo de Levi, que não tinha porção de terra e era sustentado pelo 10% de todas as outras 11 tribos. E os levitas davam também 10% daquilo que recebiam, que é o chamado dízimo dos dízimos, para o sumo sacerdote. Professor,
E o outro tipo de dízimo, o dízimo das festas, é o que a gente vai ver agora. Esse tipo de dízimo era destinado às celebrações religiosas anuais que aconteciam em Israel. Ela envolvia separar 10% da produção agrícola e utilizar para participar das festividades no lugar que Deus escolhesse, que era o tabernáculo e que posteriormente vai ser o templo. Essa prática incentivava então a gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas e promovia a unidade do povo e a comunhão entre as famílias. Lembrando que naquele tempo de Levítico, por exemplo, em que se tinha um tabernáculo, nós tínhamos grupos de famílias que vão compor, esse grupo de famílias vão compor as tribos. Então, para ter uma união, cada um colaborava com 10% das suas produções e fazia ali no lugar que Deus escolhesse o tabernáculo e posteriormente foi o templo, fazia-se ali a comemoração, aquela festa, aquela festividade com esses 10% de toda a produção agrícola das 11 tribos. Lembrando que a tribo de Levi não produzia, não tinha terra. Então, esse dízimo das festas, todo mundo trazia a sua produção e eles próprios consumiam essa produção. E o dízimo das festas, eles eram consumidos pelos próprios dizimistas e sua família em celebração diante de Deus. Ele incluía alimentos como grãos, vinhos, azeites, carne. Caso o fiel morasse longe do local do culto, ele poderia vender os produtos e usar o dinheiro para adquirir que alimentos e bebidas que ele iria ter que consumir no local da celebração, mas como ele mora longe, ele vende e leva para sua casa e compra o alimento e a bebida para festejar em casa, conforme a orientação bíblica lá em Deuteronômio capítulo 14, do verso 22 ao 27. São muitas referências aqui nessa aula, nesse vídeo, mas eu peço que você tome nota, pause o vídeo, anote. Então, Deuteronômio 14, verso 22 ao 27 diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo, ou seja, um dízimo agrícola, ou da pecuária, do produto dos animais, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, no lugar que Deus fez para habitar o seu nome, ou no tabernáculo, ou posteriormente no templo, comerás os dízimos do teu grão, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das suas vacas e das suas ovelhas. Então eles celebravam. No local que Deus escolheu para ser o tabernáculo e posteriormente o templo, anualmente eles faziam as festas, e ali cada um contribuía com 10% da sua produção, da pecuária ou agrícola, e todo mundo levava para ali para festejar e consumir aquele dízimo, seja dos primeiros frutos da terra ou do primeiro da primeira ninhada ali, dos primogênitos das vacas ou das ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus em todos os seus dias. Esse aí era o dízimo das festas. E tinha também o dízimo para os pobres. O dízimo para os pobres, queridos. O dízimo para os pobres era um gesto concreto mesmo de justiça social, de olhar para o desamparado, para ter solidariedade, empatia. Ele era recolhido a cada 3 anos e armazenado localmente para beneficiar os grupos mais vulneráveis socialmente falando, aqueles mais pobres entre a sociedade israelita, como órfãos, viúvas, estrangeiros e também os próprios levitas. Essa prática do dízimo aos pobres, aos necessitados, ajudava a equilibrar as desigualdades sociais e refletia o caráter da bondade de Deus, em olhar para aquele que não tem recursos, em olhar para aquele que está desamparado. E Deus faz isso para mostrar esse cuidado justamente, especialmente com aqueles que não têm posses. E como é que funciona esse dízimo? Ao contrário dos outros dízimos, este não era consumido em festas ou não era entregue aos levitas. Era armazenado nas cidades e utilizado para sustentar os necessitados.
se fosse no celeiro, armazenado no celeiro, na sala do tesouro, como é que a gente vai ver lá em Malaquias 3:10, é onde é a quantidade monetária, quando vai passar a existir moeda, vai ficar armazenado na sala do tesouro. Os ofertantes deveriam depositá-los com alegria, reconhecendo que ao cuidar dos necessitados estavam honrando ao Senhor. E a referência, Deuteronômio 14, também, do verso 28 ao 29, diz assim: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, falando que está dentro da cidade, comerão e se fartarão, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então é um dízimo para o desamparado, em que quem ficava responsável era o levita, mas não era para ele, mas para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para aquele desamparado socialmente. Esses 3 dízimos, então, esses 3 tipos demonstravam como a economia, a espiritualidade estavam integradas na vida de Israel. O povo reconhecia que tudo que eles possuíam vinham de Deus. E em resposta a esse reconhecimento, não para ter, mas porque tinham, porque Deus os honrava, em resposta, um coração grato, um coração que se alegra porque Deus tem suprido a eles, e não um coração que quer trocar algo com Deus, devolvia uma porção para sustentar o serviço no templo, as festas para adorar a Deus em comunhão e para dar assistência aos desamparados. Essas práticas não apenas cumpriam os mandamentos da lei mosaica, mas também promoviam gratidão, adoração e justiça social, elementos que vão dar liga ao senso de nação que aqueles habitantes ainda hebreus estão construindo o seu senso de nacionalidade. Eles têm gratidão por onde o Senhor os trouxe, a tal ponto de alimentar o serviço religioso, e a tribo de Levi dá suporte com seus dízimos. Eles adoram esse Deus que os tirou do Egito e os deu uma terra, ou então ainda no Egito peregrinando, mas Deus está os sustentando, e esse Deus que supre, que acalenta, que dá suporte também ao desamparado. 3 características dos dízimos que dão legitimidade para que aquele rudimento de nação de Israel venha a ter uma característica como uma nação eleita pelo próprio Deus. Esses elementos apontam para princípios que são eternos e aplicáveis até hoje. Dízimo é uma resposta, não é uma troca. Amém? Então, dízimo à luz da nova aliança, queridos. Como é que se dá essa relação do dízimo hoje à luz da nova aliança? Bom, na nova aliança, a prática do dízimo não é mencionada explicitamente como um mandamento direto, mas ele já é comum. Ele já existe e já vem sendo praticado. Mas os princípios de generosidade, mordomia e sustento da obra de Deus continuam a ser enfatizados. Amém? A transição da lei para a graça, então, na nova aliança, ela não anula o dízimo, mas coloca sobre a ótica da graça. Como assim? Destacando que o dízimo deve ser voluntário e proporcional àquilo que eu tenho, às bênçãos que eu tenho recebido. Eu não posso dar um dízimo maior do que aquilo que eu recebo. Eu não posso dar uma oferta, e a gente já vai falar sobre oferta, maior do que as posses que eu tenho. Em 2 Coríntios 9, verso 7, falando acerca de ofertas, mas que também é aplicável para o dízimo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, cada um contribua o que propôs no coração. Não há na Nova Aliança, no Novo Testamento, um mandamento expresso acerca de ser 10%. Mas se você colocou no seu coração de dar 10% da sua renda, cada um contribua segundo propôs no seu coração.
com generosidade, com regularidade, por entender que o Senhor tem suprido a sua vida, não com tristeza, não com pesar, ou por necessidade, ou por barganha, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Agora entra um outro requisito, o dar com alegria, que é aplicável tanto para dízimos como para ofertas. Sustento do ministério. Ainda que o dízimo, como lei, não seja imposto na nova aliança, o sustento dos obreiros também vai ser enfatizado. Em 1 Coríntios 9, do verso 13 ao verso 14, diz assim, Paulo falando, não sabeis vós que os que ministram do templo vivem das coisas do templo? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Paulo, ele fala assim ao povo de Corinto, para que eles entendam que aquele que vive do evangelho seja sustentado pelo evangelho. E ainda assim ele fica muito sem graça que em determinadas regiões que ele chega para plantar a igreja, para edificar a igreja de Cristo, ele vai montar tendas para não sobrecarregar os irmãos da igreja. Ele vai às vezes ele vai ser aquele pastor bivocacionado, aquele pastor que trabalha para não ser um peso na congregação, que aquela congregação consegue ajudá-lo, mas, por exemplo, aos filipenses, ele é recebido de maneira generosa, a tal ponto dele falar para parar, chega, não precisa mais. Então, há essa questão na nova aliança. Nós não temos um mandamento específico na nova aliança que diga que nós devemos dar o dízimo, mas porque nós agimos com base em princípios, princípio de generosidade, de alegria, de reconhecer que Deus ele é o nosso Senhor, nós iremos propor valores, por exemplo, 10%, uma oferta, para que e dar essa oferta e dar esse valor que nós nos propusemos a dar com alegria. Outro fator é que Paulo fala em 1 Coríntios 9,13, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Viver necessita de um sustento. Então é necessário também que aquele crente dê, além de dar com alegria, com generosidade, mas com regularidade, para que ele mostre um compromisso para a obra de Deus, não para buscar algo de Deus, mas porque Deus já o supriu, Deus já o deu tudo que ele precisava em Cristo Jesus, bênçãos materiais e espirituais, e ele pode semear na vida do próximo, ele pode semear na sua igreja local, a igreja pelo qual ele é alimentado com a palavra, a igreja pelo qual ele é municiado com ferramentas e armas espirituais para o combate no seu dia a dia. Então, como gesto de amor, de alegria, de generosidade, envolve-se também o doar com generosidade. E agora vamos falar acerca das ofertas, queridos, as ofertas. Ofertas na antiga aliança. E eu peço aí, mais uma vez, que você vá pausando esse vídeo e vá tomando nota. Nós temos a oferta queimada, que é o holocausto, a oferta de manjares, ofertas pacíficas e oferta pelo pecado e pela culpa. Nós vamos ver cada uma delas. Oferta queimada, o holocausto. O holocausto era a oferta queimada no altar como um ato de completa entrega e dependência e consagração a Deus. O animal sacrificado, geralmente um boi, um novilho, uma ave, dependendo das posses ali do ofertante, era completamente consumido pelo fogo. Então era um holocausto, simbolizando que o ofertante estava entregando sua vida e tudo o que possuía a Deus. Esse era o tipo de oferta ali na antiga aliança. Era uma forma de demonstrar adoração e submissão total ao Senhor. Era também uma oferta expiatória, representando a busca e a aceitação por Deus. O animal morria, porque o pecado causa a morte. Então, se o pecador não quer morrer,
ele oferece alguém que morra no seu lugar. Por isso, o holocausto era uma oferta também expiatória para buscar a aceitação do próprio Deus, diante de Deus. A referência nós temos em Levíticos 1, do verso 3 ao verso 9. Eu peço que você tome nota, porque aqui nós estamos tendo, embora seja uma aula bastante completa, mas de maneira panorâmica e bastante objetiva. Se você percebeu até agora, nós temos colocado o conceito, a explicação do conceito e aonde está na Bíblia, para que você não se perca e você tenha consciência de como era feito e qual a nova perspectiva a partir da nova aliança. Levíticos 1, do verso 3 ao verso 9. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá o macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o oferecerá, para que seja aceito perante o Senhor. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É um holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Também o holocausto é uma oferta expiatória para substituir a morte do pecador agora depositada sobre o animal. O animal morria no lugar daquele que cometeu um ato, um pecado, uma transgressão. Tem também a oferta da culpa e a oferta pelo pecado, mas o holocausto também poderia ser uma oferta de expiação. Oferta de manjares. Esta oferta consistia em cereais, azeite, incenso, sal, representando gratidão, perdão, queridos, representando gratidão pelas provisões de Deus e pela colheita. Ao contrário das ofertas de sangue, as ofertas de manjares não envolvia sacrifício de animais. Era uma oferta de gratidão pelas bênçãos materiais, simbolizando que eu só tenho essa bênção material, a minha colheita só deu certo porque foi o Senhor que fez dar certo. Essa relação que Deus está me abençoando e eu retribuo a Ele com uma oferta de manjares. Referência bíblica está lá em Levítico 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, será de flor de farinha, e sobre ela deitará o azeite, e sobre ela porá o incenso. E o sacerdote queimará como memorial a parte dela sobre o altar. Uma oferta de gratidão às bênçãos materiais que o Senhor tem proporcionado. Oferta pacífica, também conhecida como oferta de comunhão, era apresentada como expressões de ações de graças, votos ou celebrações de paz com Deus. Agora é parte da carne do animal, diferente da oferta de holocausto, que era todo animal. Agora é parte da carne do animal, ela é sacrificada e era consumida pelo próprio ofertante e a sua família. Então, mal comparando, eu levei um boi, por exemplo. Parte desse animal era consumido por mim e pela minha família, enquanto a outra parte era oferecida no altar de Deus. Esta oferta enfatizava a alegria e a comunhão com Deus. Ou seja, o que está havendo aqui? Nada mais é do que uma refeição, não é verdade? Porque, olha só, fiz um churrasco, uma parte foi queimada e é oferecida a Deus, simbolicamente, né, pessoal? Simbolicamente, a outra parte eu e minha família nós consumimos. Ou seja, quando a gente senta para comer, principalmente naquele tempo, comer um animal queimado, vamos colocar com a linguagem de hoje um churrasco, é para celebrar as bênçãos, é para declarar que o Senhor tem abençoado, é para mostrar a comunhão com Deus e a minha família também sendo alvo da bênção de Deus. E a referência está lá em Levítico capítulo 3. Se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, seja macho ou fêmea, oferecer-la-á sem defeito diante do Senhor. Uma parte o Senhor se alimenta, é como se fosse um tempo à mesa com Deus. O melhor gado, macho ou fêmea, queima a parte do Senhor, que simbolicamente ele vai receber, e a outra parte eu e minha família comeremos, como um sinal de comunhão minha, da minha família, com o próprio Deus. Era essa oferta pacífica. Oferta pelo pecado e pela culpa. Essas ofertas eram feitas para expiação de pecados, assim como também tinha o holocausto.
específicos para reparar transgressões, especialmente aquelas que envolviam danos ao próximo. O holocausto era um pecado contra Deus, a expiação do pecado que eu cometi contra Deus. A oferta pelo pecado e pela culpa servia para expiar um pecado que eu cometi contra o meu próximo. O animal sacrificado simbolizava o substituto que recebia a punição pelo pecado. Na oferta do holocausto, o animal morria no meu lugar e eu não sofria a morte que é a consequência óbvia do pecado, a morte. Então, o animal morria no meu lugar. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Oferta, então, de holocausto. Oferta pelo pecado e pela culpa. Ofendi o meu próximo, ofendi meu irmão, ofendi um parente. Então, ofereço uma oferta pelo pecado e pela culpa. E aí, esse animal, porque o pecado também atinge relações laterais também, de pessoas próximas. Eu posso pecar contra o meu próximo, eu posso mirar contra ele. Então, para haver reconciliação e aquela pena do pecado não cair sobre mim, cair sobre o animal, então era oferecido uma oferta pelo pecado e pela culpa. Então, qual é o objetivo? Restaurar a relação entre o ofertante e Deus, assim como promover a justiça e reparação nos casos de danos causados a terceiros. Era uma oferta que, primeiro, havia uma reconciliação com Deus, mas também era usada para reconciliar com o meu próximo a quem eu tinha ofendido. Além, é claro, do pedido de perdão e de desculpa. A referência está lá em Levítico 4 e Levítico 5. Assim fará o sacerdote a expiação pela oferta e pela culpa, para que aquela pessoa fosse perdoada. Ofertas à luz da nova aliança. Agora também é importante, hein? Então nós temos que as características da oferta à luz da nova aliança. Primeira característica, ela tem que ser voluntária e generosa, tem que ser como um ato de adoração e pode ser também como justiça social. Hebreus 10, do verso 10 ao verso 12, diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, Jesus foi a oferta perfeita de Deus para nos resgatar. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus. Deus estabeleceu o modelo perfeito de oferta ao dar o seu próprio filho para que nós viéssemos a ser santificados, para que nós viéssemos a ser salvos por meio do seu sacrifício. Ele foi oferecido de uma vez por todas. Ele é a oferta perfeita de Deus Pai. Amém, queridos? Então, oferta voluntária e generosa. Na nova aliança, as ofertas não são exigidas por leis ou por regras, mas convidam os cristãos a contribuir com generosidade, de acordo com as suas possibilidades, assim como o dízimo também. Essa generosidade reflete, sobretudo, gratidão ao Senhor, que fez especialmente esse sacrifício, essa oferta perfeita ao enviar Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E é o desejo de colaborar com a expansão do reino, que a nossa igreja cresça, se desenvolva, atinja novos patamares, esse mover de alegria, de generosidade, de gratidão, essa oferta em resposta. E não uma oferta para ter, mas uma oferta porque eu tenho, eu dou. A motivação é diferente. Amém, queridos? A prática de ofertar generosamente sustenta a obra do Senhor, ajuda os necessitados e promove o bem-estar, além de social, material, também espiritual, porque a igreja ela consegue se manter. A igreja ainda está nesse mundo e precisa também pagar contas. Então, por isso, uma oferta ela tem que ser, além de voluntária, ela tem que ser generosa e regular. 2 Coríntios 9, do verso 6 ao verso 8, diz assim: quem semeia pouco, pouco também colherá. Eu já vou explicar esse semear pouco e semear muito. Quem semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu
coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe, queridos, às vezes a gente ouve até do púlpito o líder, o pastor, expor uma necessidade da igreja. E aquele cristão que está ali congregando, ele doa por necessidade. Mas essa, embora seja algo legítimo, a igreja tem as suas necessidades, mas ele não tem que dar por pena, ele não tem que dar por necessidade. Mas o requisito a quem Deus ama é quem dá com alegria. E Paulo é muito claro aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Então, eu não dou uma oferta porque eu tenho pena da minha igreja que ela tem muitas necessidades. Estou com a motivação errada. A motivação sempre é dar com alegria. Oferta como adoração. Na nova aliança, as ofertas são entendidas como atos de adoração e gratidão ao Senhor. Não se trata apenas de contribuir financeiramente, mas de reconhecer que Ele é Deus, que Ele está assentado no trono e, sobretudo, que nós temos, e sobretudo o que nós temos, o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos abençoado, motivo de adorá-lo, motivo que Ele nos resgatou, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos estranhos à aliança. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, vai falar que agora nós somos família de Deus, sacerdócio real, nação santa. Olha que obra gloriosa do próprio Deus em vir ao nosso encontro, e nos resgatar, e nos salvar, e nos limpar. Como eu não posso ser grato ao Senhor? E uma das formas de expressar essa adoração, essa gratidão, é com uma oferta voluntária, generosa, com alegria e com regularidade. A oferta torna-se uma adoração que agrada ao Senhor. Ela demonstra amor e obediência do cristão e simboliza a entrega de toda a sua vida a Deus. É quando eu pego aquilo que eu poderia gastar comigo, quando eu deixo o meu egoísmo de lado e dedico ao Senhor. Não depende do valor. Aqui em 2 Coríntios 9, a gente, numa leitura muito superficial, a gente pode achar que depende do valor. Semeia pouco, semeia com fartura, semeia muito. Não é bem assim, eu já vou explicar para você. Então, não depende do valor, mas de um coração generoso. Filipenses 4, verso 18, diz assim, Paulo falando, recebi de Epafrodito o que me enviastes, como cheiro suave, sacrifício aceitável, aplausível e aprazível a Deus. Ele está falando da oferta. Ele recebeu com abundância, a tal ponto que Paulo vai falar aos filipenses para parar de mandar oferta, porque ele recebeu como cheiro suave, parafraseando termos que eram usados na antiga aliança, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Uma das marcas, eu já vou explicar, você não fica ansioso, 2 Coríntios 9, do verso 6 ao verso 8, que fala sobre semear pouco e semear muito. Calma aí. Primeiro a gente está vendo aqui questões gerais acerca da oferta na nova aliança. Uma das marcas da nova aliança é o cuidado também com os necessitados, algo que também já se tinha na antiga aliança, não é verdade? As ofertas, nesse contexto, são utilizadas também com a finalidade de ajudar os pobres, os marginalizados, aqueles que estão em necessidade, demonstrando o amor de Cristo a essas pessoas que não têm condições, assim também como era na antiga aliança, por meio de ações que têm que ser práticas. A pessoa não precisa somente de uma palavra, ela precisa sobretudo da palavra, mas ela ainda continua com fome. Ela ainda precisa pagar alguma conta. Então a igreja pode se levantar como o corpo de Cristo e ajudar aquela pessoa, sem esperar nada em troca. As ofertas se tornam um reflexo do coração de Deus, que se importa com a justiça, com o bem-estar social dos oprimidos. Ajudar os necessitados é uma forma também de honrar o Senhor. Amém, queridos? E às vezes a gente esquece disso.
Hebreus 13, verso 16. Não se esqueçam, o autor dos Hebreus falando, não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. A palavra de Deus é muito clara. Não se esqueçam de fazer o bem, de compartilhar com os outros o que vocês têm. Atos 2, lá no finalzinho, a gente vai ver que a igreja era unânime na oração, no ensino dos apóstolos e no repartir do pão. Tanto no Antigo como na Nova Aliança, as ofertas revelam princípios eternos de gratidão, dependência de Deus, adoração e cuidado do próximo. Enquanto a antiga aliança enfatizava rituais, pois a antiga aliança era a sombra dos bens vindouros, na nova aliança nós somos convidados, como cristãos, a ofertar de forma voluntária, generosa, com alegria, com gratidão, com regularidade, refletindo o amor de Cristo. Eu não dou com o coração mesquinho, mas eu dou com alegria. Eu não dou simplesmente porque a igreja está precisando, e realmente ela precisa, mas eu dou com alegria, porque assim o Senhor se agrada de mim. Como se deve ofertar e dizimar? Com generosidade, com alegria, com voluntariedade, com fé e confiança, com sinceridade de coração, como um ato de adoração e sem esperar nada em troca, sem barganha. Com generosidade, quem semeia pouco, e agora eu vou explicar para vocês, falei que eu ia explicar. 2 Coríntios 9, verso 6. Quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia com fartura, com abundância também colherá. Parece que está falando da quantidade de dinheiro. Será que é assim? 2 Coríntios 9, verso 6, usa a metáfora, a comparação da semeadura como um princípio espiritual. De que maneira, professor? Simples. Embora a quantidade possa ser mencionada como pouco ou muito, o foco está no ato de semear, de dar com generosidade, independente de quanto a pessoa tem. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho 20 reais, somente 20 reais, e eu dou os meus 20 reais, eu estou semeando muito. Agora a pessoa tem 3 trilhões na conta, ela dá 20 reais. Ela está semeando pouco. Entenderam? E aí a gente lembra que tudo está relacionado à questão do coração, um coração generoso. Ou às vezes eu tenho 20 reais, mas eu dou 17, eu dou 15, enquanto aquela que tem 3 trilhões na conta dá 5 reais, 10. Será que ela está sendo generosa? A gente lembra de uma passagem do próprio Jesus, da mulher que não tinha nada, e ela vai lá no templo e dá tudo que ela tem, as suas moedas. Ela deu mais do que todos aqueles que tinham posses, porque eles deram o que sobrou. Eles deram do resto. Ela deu tudo que ela tinha. Dar com generosidade. Dar com generosidade. Em resposta. Não para ter algo de Deus, mas porque Deus já tem feito chegar às minhas mãos, já tem nos abençoado. Nós correspondemos. As nossas ofertas, as nossas obras nunca serão boas o suficiente para alcançar o favor divino. Se não fosse Ele, desde a salvação até todas as outras bênçãos, nós não teríamos nada. Então, a oferta remete a um coração generoso, a um coração que adora ao seu Senhor. Dar com alegria. Ainda em 2 Coríntios 9, no verso 7, vai falar que Deus ama quem dá com alegria. A ênfase não é dar com tristeza ou por necessidade, mas é dar com alegria. A alegria é o requisito principal da oferta.
com voluntariedade, embora ainda esteja em Êxodo, mas é aplicável na nova aliança, com certeza. Diga ao povo de Israel, Êxodo 25, verso 2, diga ao povo de Israel que me traga as suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujos corações os dispuser a doar. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Com voluntariedade, aceite as ofertas daqueles que dão voluntariamente. Oferta com fé e confiança. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Parece que aqui a gente está dando para receber, não é verdade? Mas a questão não é o valor que sai da minha mão. A minha oferta, a sua oferta, ela é uma semente que nós plantamos no reino. E esta semente, quando nós plantamos, ainda que seja um valor monetário e não uma semente física, e é isso que move a economia hoje dos países, dinheiro, capital, quando essa semente sai das nossas mãos, ela vai encher abundantemente os celeiros. Ela vai transbordar os nossos lagares. Não só de Deus nos abençoar financeiramente, mas aquela semente vai subsidiar missões, vai subsidiar evangelizações, vai subsidiar quase não sai. Vai financiar projetos que a sua igreja está envolvida para a expansão do reino. Com sinceridade de coração, queridos. Mateus 6, do verso 3 ao verso 4. Mas quando você der esmola ou oferta, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a sua esmola fique em secreto, e seu pai, que o vê em secreto o recompensará. Eu não preciso dar a minha esmola, a minha oferta, para eu aparecer, mas eu dou em secreto. E o meu pai, o seu pai, que te vê em secreto te recompensará, porque a glória é para ele, não nossa. Amém? Como um ato de adoração é o que a gente vem falando aqui, Filipenses 4, verso 18. Recebi de Epafrodito o que me enviastes, como cheiro suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo usa do linguajar, daquilo que já era comumente usado para se referir a uma oferta aceitável a Deus, ele usa dessa nomenclatura para dizer que ele recebeu bem aquilo que os filipenses entregaram a ele para financiar a vida de Paulo. Sem esperar recompensas materiais. Muitas igrejas fazem campanhas, recebem ofertas para que a pessoa venha ter algo material, venha ter um carro, venha ter uma casa. Está errado, queridos. A oferta é a resposta de um coração sincero. Um coração que adora o seu Senhor. Não um coração que quer trocar com Deus. Não é uma gorjeta pela bênção que Jesus, como se fosse um garçom, vem trazer para mim e para você. Jesus não é o garçom, ele é o Rei dos Reis. Ele nos abençoa por pura graça. Algumas igrejas têm colocado Jesus como aquele que eu oro, levanto a mão e vem um garçom com um prato de bênção ou dou uma gorjeta como se fosse uma oferta. Isso está errado. Totalmente errado. Esse não é um princípio bíblico. Eu dou em resposta àquilo que o Senhor fez. Eu não faço para ter algo em troca, isso é barganha. Com Deus não se barganha. Essa relação de barganha se dá com o diabo, não com Deus. Exemplo bíblico de um coração que está alinhado com o ofertar. Um coração correto em ofertar. Um exemplo marcante está na oferta da viúva no templo. Ela só tinha 2 pequenas moedas e ela dá essas 2 pequenas moedas. Ela deu o seu tudo, ela deu tudo que ela tinha, ela deu muito. Ela deu muito.
Enquanto aqueles que não tinham, perdão, enquanto aqueles que tinham posses, rendas, deram o que sobrou. Deram as sobras, eles deram pouco. Embora o montante seja muito daqueles que deram das sobras, Deus olha o coração. Deus olha o coração. Eles tinham muitas posses e deram do que sobrou. Logo, a quantidade deles foi pequena espiritualmente falando. Ela só tinha 2 moedas. Ela deu as 2 moedas com o coração grato. Então, logo, a oferta dela foi maior do que a deles. Está lá em Marcos 12, do verso 43 ao 44. A intenção do coração é o que determina se a oferta é ou não agradável a Deus. É a intenção, é questão de coração, queridos. É coração que vai ditar. Mais do que o valor, Deus valoriza a generosidade, a sinceridade, a alegria e a fé do ofertante. Ofertar é um ato de adorar. Ofertar é um ato de adorar que reflete o nosso amor por Deus e pelo próximo também. E deve ser feito com o coração alinhado à palavra de Deus, com alegria, com generosidade, com voluntariedade e entender que tem que ser algo também regular. Suas ofertas e dízimos não compram o favor de Deus. Não compram. Mas porque você foi alcançado pela graça de Deus em todas as áreas, não só na salvação, mas em áreas materiais também, você dá com alegria e com amor. Dízimos e ofertas são respostas de um coração sincero, de um coração grato. Então, professor, está liberado para não dar mais dízimo ou oferta? Bom, se você entendeu isso, você não entendeu nada da minha aula. Como é que é? Para de palhaçada, né, querido? Para de palhaçada. Para de palhaçada. Se você ama a sua igreja local, entende que é um lugar que Deus te chamou para ali estar e congregar com os outros irmãos, como então não ajudar? E ajudar com amor e regularidade. Porque dar de maneira esporádica não vai ajudar a sua igreja. Mas tem que ser algo regular. Tem que ser algo regular para que a sua igreja se mantenha. A gente não dá por necessidade, dá com alegria. Aquilo que se propuser no coração a dar, mas a regularidade é fundamental. Ainda que não seja a motivação, a necessidade, a gente tem que saber também, eu não vou dar por pena, por necessidade da minha igreja, mas porque eu vou dar em alegria, em resposta ao que Deus tem feito, com regularidade, principalmente porque eu sou comprometido, aliançado com a minha igreja local. A regularidade mostra um compromisso com a igreja que eu estou. Amém? Professor, e os sacrifícios financeiros que tem por aí afora? Onde está isso na Bíblia? Queridos, isso aí não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não existe na Bíblia, não existem passagens na Bíblia e que vão amparar essas práticas. O que existe, infelizmente, é manipulação do texto bíblico. Não existe na Bíblia passagens que amparam sacrifícios financeiros. O que existe é manipulação do texto bíblico para aquela finalidade horrenda. Então, sacrifício não se sustenta à luz da Bíblia. A gente já viu os sacrifícios que existiam, tanto na questão dos dízimos como na questão das ofertas. Nós já vimos os sacrifícios e a finalidade desses sacrifícios na antiga aliança. Pegar esse contexto da antiga, aliás, pegar passagens da antiga aliança, tirar de contexto, vai virar pretexto para ter esses sacrifícios financeiros. 1 Samuel 15, verso 22, diz assim: Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? O que agrada mais ao Senhor, holocaustos ou sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão
é melhor que oferta de gordura de camelos. Carneiros, perdão. Vou ler de novo com você. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Já no contexto que a gente viu da antiga aliança, obedecer é melhor que sacrificar, porque quem obedece não precisa sacrificar, porque não vai ter pecado para sacrificar por esse pecado, entende? Agora, tirar isso de contexto para fazer uma campanha de arrecadação financeira, de sacrifício financeiro, isso não existe à luz da Bíblia. Portanto, queridos, chegamos ao fim dessa aula. Amém? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e que Deus possa acrescentar mais e mais sobre a sua vida. Amém, queridos? Graça e paz.